Bom, então nós estamos em Lucas capítulo 3, estou usando por NVI, né? E antes de explicar melhor, como eu disse hoje, vamos falar sobre João Batista e extrair da vida dele preciosos ensinamentos sobre como devemos de fato ser servos de Deus, né? E refletir o caráter de Cristo apontando para Jesus através da nossa vida, do nosso ministério, das nossas atitudes. Mas aqui em Lucas 3, vamos começar aprendendo sobre qual era essa época, o que estava acontecendo naquele tempo. Né? Então, Lucas 3, verso 1, vamos ver o que diz. No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e Tracontes, e Lisânias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta. Esse é o trecho que está escrito. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras! Quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento. E não comecem a dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Aqui, só até aqui por enquanto, que a gente vai concentrar em falar sobre João Batista e a pregação dele. Depois a gente vai falar sobre os outros assuntos. Primeira coisa que eu gostaria de fazer de falar para vocês, é que para entender mais sobre a vida de João Batista, a gente tem que ler um pedacinho de Isaías, um pedacinho de Malaquias e depois ler o início do relato de cada relato do evangelho, né? O evangelho é um só, né? O evangelho de Jesus Cristo, mas tem 4 relatos bíblicos aqui, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, no início, a gente vê a história dele, como que ele surgiu. Primeiro, ele foi anunciado por profetas. Está escrito, Isaías falou isso aqui, essa profecia, né? Voz do que clama. Na verdade, a tradução melhor, de acordo com os próprios judeus, seria voz do que clama. No deserto preparem o caminho para o Senhor. João Batista, ele pregava no deserto, né? Então, voz do que clama. No deserto prepara o caminho para o Senhor. Então, essa voz clamava ali e pedia para preparar veredas para o Senhor fazer a sua obra. E veredas quer dizer o caminho, o comportamento. E não está querendo dizer preparar um caminho para a vinda do Senhor. Porque quando está falando de Senhor aqui nesse caso, não está falando do Senhor Jesus, mas está falando de Deus. Está querendo dizer, prepare um caminho para o Senhor fazer veredas retas para Ele. Ou seja, vocês preparem-se para se encontrar com Deus. Essa era a mensagem de João Batista, não é? Prepara um caminho aqui para Deus passar e chegar até você. Não, você. Então a mensagem de João Batista era de arrependimento. Isaías falou que ele vinha pregar essa mensagem de arrependimento. E em Malaquias, ele fala que antes que venha o dia do Senhor, viria o Elias, né, o profeta Elias.
E as pessoas que falaram dele, Zacarias, o seu próprio pai, né? E o anjo Gabriel, até o anjo Gabriel fala que ele viria, João Batista, ele viria no poder de Elias. E quem era Elias? Elias, ele não morreu, né? Ele subiu ao céu num redemoinho. Deus assim o tomou, e o relato disso está no comecinho do segundo livro de Reis. Né? Mas Elias era um homem que vivia isolado, geralmente vivia no deserto, pregava repreendendo governantes, e a roupa dele era de pele de camelo. Então, Elias era assim. E a mensagem dele era forte a respeito do arrependimento, principalmente na época dele contra a idolatria, porque o rei era o rei Acabe, que era um rei idólatra até onde não tem mais condição de ser. E João Batista, ele pregava também para os governantes, ele foi até preso por pregar contra Herodes, contra as atitudes de Herodes, o pecado de Herodes. Ele vestia roupa de pele de camelo e vivia no deserto. E a comida dele era gafanhoto e mel. De acordo com alguns, gafanhoto e mel são figuras de linguagem para vagens de leguminosa, né? Nem aquela alfarrobeira. E o mel seria o fruto da tamareira, a tâmara. Mas o que a Bíblia fala é que ele comia gafanhoto e mel. Se significa isso ou não, não importa. A questão é que ele não comia comida comum. Ele comia o que se achava lá. Veja, a roupa dele não era toda bonitinha, engomadinha, arrumadinha. Era uma roupa simples, vestia pele de camelo. Vivia lá na região desértica. Desértica não no sentido de só areia e pedra. Desértica no sentido de que as pessoas não moravam naquele lugar. As pessoas não ficavam onde ele estava para morar, mas ele vivia lá. De alguma forma ele vivia num lugar onde não tinha cidade. Ficava ali e comia essas coisas. O anjo Gabriel falou a respeito dele com o pai dele. O pai dele já era bem idoso, né? E a mãe dele também, Zacarias e Isabel. Em algumas traduções fala Elizabeth ao invés de Isabel. E eles eram bem velhinhos, eles oravam a Deus ali para ter filhos. Mas Deus não deu filhos para eles. Aí quando eles estavam velhinhos, aquele que os profetas anunciavam a respeito dele, o anjo veio falar: agora vocês vão ter um filho. E o filho de vocês vem para preparar o caminho para o Messias. E aí, quando Zacarias ouviu isso, falou: não, eu já estou velho, eu já estava sem esperança de ter filho. Agora, ter um filho profeta, né, pensou assim: eu não acredito, como que isso pode acontecer? Ah, você não acredita? Não, então você vai ficar mudo. Você não vai falar nada até o dia que ele nascer, até se cumprir essa profecia. Saiu de lá tentando fazer sinal, porque esse acontecimento foi dentro do templo, quando ele foi oferecer incenso. Ele era sacerdote, e sacerdote geralmente só se casava com pessoas da família, de família sacerdotal. A esposa dele era de família sacerdotal, também era descendente de Arão, a Isabel. Por consequência, Maria também devia ser, né? Porque era parente de Isabel. Então, o que aconteceu? Ele, possivelmente, tinha ali beirando os seus 50 anos. Tinha os seus 50 anos ali. Pelo menos, porque a gente sabe que pela lei, se é que eles estavam obedecendo à lei ainda, porque tinha muita coisa que já tinha se corrompido no tempo, naquele tempo, mas Zacarias era um homem justo. Então, pela lei, os sacerdotes eles começavam o seu ministério com 30 e acabavam com 50 anos. Vamos dizer assim, com 50 anos ele aposentava. Então, possivelmente, ele devia ter os seus 49, 50 anos ali. Porque ele estava lá ainda fazendo uma função sacerdotal, então oferecendo incenso. O anjo aparece do lado direito ali, ele assusta, e aí não acredita naquela promessa e fica mudo. Aí quando João nasceu, Isabel com certeza também recebeu alguma direção de Deus e falou, chegou o 8º dia, era o dia que o menino ia receber um nome, ia ser circuncidado, e aí o nome dele vai ser o quê?
Com certeza o rabino perguntou, né, a pessoa que fosse circuncidada, vai ser como o nome dele? O nome dele vai ser João. Não, não pode. Não tem ninguém que chama João na sua família. O nome dele vai ser Zacarias também. Não, não pode. Não vai ser. Não vai. E aí ele pediu, deram uma plaquinha, uma tabuinha para ele, possivelmente uma tabuinha de barro, alguma coisa. Ele escreveu lá. O nome dele é João. Nesse momento a boca dele abriu. Ele ficou ali cerca de 9 meses, no mínimo 9 meses, né? Talvez ali 1 ano, sem falar nada. Naquele momento a boca dele se abriu e ele louvou a Deus, anunciando que João seria alguém especial, que faria uma grande obra, convertendo o coração das pessoas e trazendo elas para Deus. Porque a mensagem principal que João veio pregar é arrependimento. Então isso aconteceu na vida de João. E João, pelos pais deles já serem velhinhos, ele cresceu no deserto. A Bíblia falou que ele foi para o deserto. Existiu uma comunidade judaica no tempo de João, chamada essênios. Existiam 4 grupos principais ali de judeus. Vamos falar de 3, né? Porque o 4º seria os próprios discípulos de Jesus, né? Mas vamos falar dos 3 grupos principais. Os saduceus, a maioria dos sacerdotes eram saduceus, que não acreditavam na ressurreição e só aceitavam a Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. A maioria dos sacerdotes eram saduceus. Os fariseus, que acreditavam tanto nas Escrituras, todo o que a gente chama de Antigo Testamento, acreditavam em tudo isso, acreditavam na ressurreição, aguardavam a vinda do Messias, a ressurreição, e acreditavam em tradições também. Os fariseus, tiveram um papel muito importante. Jesus até deu testemunho que eles se assentavam na cadeira de Moisés, quer dizer, eles tinham autoridade para interpretar as leis, só que muitos faziam de forma errada, né? Mas tinham os fariseus, eles que iniciaram as sinagogas, esparramaram a sinagoga para todo lado, para as pessoas aprender, mesmo sem ir em Jerusalém o tempo todo. Todo sábado tinha uma sinagoga lá para ensinar nas cidades que aquela pessoa morava sobre a palavra de Deus. Então a pessoa ia aprender. E tinha os essênios. Os essênios eram pessoas que antes eram de família sacerdotal, eram sacerdotes, mas viram que o sacerdócio estava tão errado, mas tão errado, que agora já tinha virado uma coisa política já. Se você tem dúvida disso, é só ver lá que Anás, Caifás tinha amizadezinha lá com Pilatos, né? Tinha um relacionamentozinho com os herodianos, era um partido lá que apoiava Herodes, então era muito político. E aí, o que aconteceu? Eles decidiram, não tem jeito mais da gente ficar aqui servindo a Jeová no templo em Jerusalém, porque o sacerdócio aqui se corrompeu. Deus rejeitou esses sacrifícios, rejeitou essas coisas. Então nós vamos servir a Deus do jeito que as Escrituras estão ordenando. E aí, para fazer isso, eles saíram e foram morar numa região desértica, ali próximo do Mar Morto. E inclusive eles devem ser os autores, né? Ou pelo menos os copiadores daqueles escritos que foram achados em Qumran, próximo lá do Mar Morto, em cavernas, lá pergaminhos muito antigos. E João deve ter crescido com eles. Deve ter crescido. Eu não posso afirmar categoricamente. O importante é que ele cresceu no deserto. E a mensagem dele, de certa forma, era parecida com a mensagem desses essênios. Se alguém perguntasse, quem é que vocês são? Eles diziam, nós somos a voz do que clama. No deserto, preparem um caminho para o Senhor. Eles se afirmavam ser esse grupo. O cumprimento dessa profecia, eles colocavam para eles. Se João esteve com eles durante uma parte da vida dele, em algum momento, ele ali, tocado por Deus, viu, não é para ficar aqui, que tem coisas que são erradas, eu preciso fazer a vontade de Deus para a minha vida. E ele vai para perto do Rio Jordão e começa o ministério dele. E aqui a gente vê como era
a pregação de João Batista. Não é que João Batista só pregava isso aqui, mas isso é um resumo. Por exemplo, se alguém quiser falar assim, o que Elias pregava? Vamos falar de o que Elias pregava. Elias pregava que o povo se arrependesse da idolatria e servisse somente a Jeová, servisse somente a Deus, abandonasse os ídolos. É só isso que Elias pregava? Não, não era só isso, mas esse é um resumo daquilo que ele anunciava. Qual que é o resumo do que João anunciava? Arrependei-vos, raça de víboras. Uma pregação forte, né? Por quê? Porque ele anunciava para que as pessoas se arrependessem. E o pecado, ele não pode ser confrontado de uma forma amena. Tadinho. Se essa pessoa ouvir a mensagem de certa forma, ela vai se assustar. Quem quer a verdade, vai ouvir a verdade, ainda que seja de um jeito duro, mas vai ouvir. Né? Então é importante que a gente queira ouvir a palavra de Deus. João Batista, ele anunciava, lembra? Ele veio anunciar sobre Jesus. E o que ele estava falando que as pessoas tinham que fazer? Se arrepender dos seus pecados. Se nós quisermos ter um encontro de fato com Jesus Cristo, se nós quisermos de fato encontrar Jesus, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Todo cristão precisa compreender isso. Ou toda pessoa que deseja de fato ser discípulo de Jesus tem que entender isso. Veja, João veio anunciar o arrependimento. E esse arrependimento era confirmado através do batismo. Por isso João batizava. O batismo, ele representava ali, já para o povo de Israel naquele tempo, já existia. O batismo era uma prática comum, ele não começou com João. O que João fez de novo é mostrar que o batismo era para arrependimento, crendo que o reino de Deus está próximo. E depois Jesus veio anunciar, o reino de Deus é chegado. Então João estava anunciando o arrependimento. E aquele batismo não era sempre. O batismo que acontecia era chamado de mikveh, né? As pessoas, para entrar no templo, por exemplo, adorar a Deus, as pessoas lá, os essênios, lá no lugar que eles viviam, como se fosse um mosteiro, eles praticavam banhos rituais. Se eles praticassem alguma coisa que era conforme contra a palavra de Deus, ou cometessem algum erro, ou pegassem alguma coisa que era impura, eles mergulhavam ali em água, saíam, e até o pôr do sol eles estariam impuros, e quando o sol se pôs, eles já estariam impuros. Era assim que funcionava na lei. Mas João, ele não estava ali fazendo um batismo de purificação, um banho ritual de purificação, para que as pessoas se purificassem e sempre tivessem que ficar purificando. Não. Agora vocês precisam se arrepender e viver uma vida reta. Lembra? Vós ficando no deserto. Prepare um caminho reto para o Senhor. Transforme a sua vida para que ela seja reta, para que ela seja plana. Que a nossa vida espiritual, ela não seja cheia de altos e baixos. Eu estou servindo a Deus e agora eu estou no pecado. Eu estou no pecado. Não. Que a nossa vida seja reta. Seja sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Que a nossa vida seja um caminho direto para a vontade de Deus. Essa era a pregação de João Batista. Arrependam-se. Deus, ele não quer... Ele não quer pecadores, ele quer que os pecadores se arrependam. Deus, ele quer pecadores para se arrepender. Ele não quer pecadores para consolar eles e eles ficarem no pecado. Então João Batista, ele vinha trazendo essa mensagem que era forte. Mas o que mais me chama a atenção era que João pregava no deserto. Não no deserto no sentido assim... lá no lugar para viajar, dias lá na areia para chegar. No deserto no sentido, ele não ia no centro das cidades pregar. João não escolhia o lugar, deixa eu ver, aquele lugar ali está cheio de gente, eu vou lá e vou pregar naquele lugar. Não, ele escolhia a beira do rio, né? Ele ia batizar as pessoas, né? Por mergulho ali, imersão, né? Ia batizar as pessoas.
E era um lugar que possivelmente as pessoas iam buscar água, iam buscar água para beber, iam lavar suas roupas. Então, ele estava ali clamando, gritando, para quem quisesse ouvir a mensagem de arrependimento. E as pessoas iam até ele. Ele não ia lá no centro da cidade chamar. Uma pessoa falava, olha, alguém está anunciando, está pregando. Muitos às vezes podem ter ido até ele por curiosidade, mas muitos foram lá porque realmente estavam querendo ouvir a mensagem. E aí, ele dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele, raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima, né? Lucas 3,7. A ira que se aproxima. Quem deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Vocês estão vindo para mim só porque vocês querem fugir ou porque realmente vocês estão arrependidos? Vocês não vão escapar se continuarem vivendo da mesma forma. É importante que o batismo de vocês seja de fato de arrependimento e não de livramento da condenação. É arrependimento. Vocês precisam se arrepender. Produzam frutos dignos de arrependimento. Ou seja, mostra que a vida de vocês mudou. Não venha para ser batizado apenas porque você pensa que assim Deus vai aceitar você. Você vai ser declarado limpo, purificado. Não é assim que funciona. Você precisa se arrepender. Para que então você possa ser recebido por Deus. E aí as pessoas falam assim, não, nós somos descendentes de Abraão, a gente é tudo judeu, né? Até dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos para Abraão. Não adianta vocês falar isso, eu também sou judeu, mas não resolve nada. E outra coisa que é interessante, João Batista, ele era cheio do Espírito de Deus. Ele não estava falando isso porque ele gostava de ser duro, essa era a missão dele. Ele era um homem cheio do Espírito Santo desde quando ele era um bebezinho lá na barriga da mãe dele. Todos sabem, né, da história que Lucas relata quando Maria, que já estava grávida, foi visitar Isabel. Aí a criancinha remexeu lá no ventre da Isabel, né? E aí ela fala, né, que Maria era bem-aventurada porque ela era mãe do Senhor, que ela teve a oportunidade e o privilégio de ser mãe do Messias, né? Aí João Batista remexeu lá dentro, sentindo que o Messias, mesmo que era ainda um serzinho minúsculozinho ali no ventre de Maria, estava ali perto dele. Então, desde o ventre materno ele era. E ele também era nazireu. 3 homens na Bíblia receberam um anúncio ali, vamos dizer assim, do nascimento e foram nazireus de forma vitalícia, a vida inteira. O primeiro deles é Sansão, que foi um juiz. O relato sobre a vida dele está no livro de Juízes. O segundo, Samuel, que também foi um juiz, e ao mesmo tempo profeta, e ao mesmo tempo ajudante de sacerdote. E, por fim, João Batista. O que é nazireu? Nazireu era uma pessoa que ela guardava um voto, fazia um voto com Deus, não cortava o cabelo durante o tempo que ela fizesse esse voto, e não podia pegar em coisa impura ou não podia comer nada e beber nada que viesse da uva. Não podia comer uva, suco de uva, vinho, nada disso. E não podia pegar em cadáveres, animais mortos, pessoas mortas. Não podia fazer isso. E não podia cortar o cabelo. Então aí a gente vê, todos eles devia ter um cabelão mesmo, assim, porque eram nazireus, né? Então João Batista também era nazireu. E aqui por isso que Jesus fala dele, assim, ó, veio João não comendo e nem bebendo, e disseram dele, tem demônio. Então ele não comia as comidas comuns e não bebia bebidas, não bebia vinho. E aí falaram que João tinha demônio, porque a mensagem dele era forte. Ele era um homem cheio de Espírito Santo. E ele não estava sendo duro porque ele acordou de mau humor, acordou com o pé esquerdo e falou assim, esse povo não está merecendo
nada de palavra branda, não. Vou pregar uma mensagem mesmo violenta. Vou dar uma cajadada na cabeça deles através das palavras. Eu vou falar mesmo, porque eles estão precisando ouvir. Não, Deus colocou no coração dele essa mensagem. Arrependei-vos, raça de víboras. Se Deus colocar no seu coração essa mensagem, prega ela. Mas, caso contrário, não seja assim, dessa maneira que você vem pregar para as pessoas, de uma forma padrão. João Batista tinha essa autoridade. Arrependam-se, raça de víboras. Nós devemos pregar sobre arrependimento. Às vezes, irmãos, nós falamos do amor de Deus sem falar da necessidade de arrependimento para receber esse amor. Não funciona assim. Se nós queremos de fato que a pessoa venha a Cristo Jesus, o Filho de Deus vivo, e seja perdoado dos pecados, primeiro a gente precisa fazer ela entender que Deus existe, mas Ele não aceita o pecado. Deus aceita ela? Sim, mas para limpar. Deus não aceita o porquinho para ficar sujo de lama. Deus aceita o pecador para ser limpo, liberto do domínio do pecado. É isso o que a gente deve ensinar, isso que a gente deve anunciar. A mensagem que se anuncia é sobre o reino de Deus. O reino de Deus que está presente. E só entra nele aquele que se arrepender de fato dos seus pecados. Aí João estava anunciando isso. As pessoas iam até João e queriam saber, peraí, eu tenho que produzir fruto de arrependimento. Mas que negócio que é esse? O que é fruto de arrependimento? Verso 10. E o que devemos fazer então? Quer dizer, não é só vir aqui ser batizado. O que a gente tem que fazer então? Perguntavam as multidões. João respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. Ou seja, se importe com as pessoas ao seu redor. Não adianta nada você falar que está arrependido dos seus pecados, mas você vê alguém passando necessidade e não ajudar. Não resolve nada. Reparta com aqueles que não têm. Ame o seu próximo como você ama a você mesmo. Em resumo, essa é a mensagem de João para arrependimento. Parem com isso. Larguem de ser avarentos. Larguem de ser... deixem de ser ambiciosos, querendo a cada vez acumular mais. Reparta com aqueles que não têm. Verso 12. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Todo mundo sabe o que é um publicano, né? Publicano era pessoa do próprio povo que cobrava impostos daquele povo para dar para aqueles que haviam dominado. Então, nessa situação específica, era gente israelita que cobrava imposto de israelita para dar para o governo romano. Então eles eram odiados. Espera aí, esse povo veio e dominou a gente, vocês ainda estão ajudando? Vocês publicanos tinham que pagar pelos erros de vocês, né? As pessoas enxergavam assim os publicanos. Zaqueu era publicano, Mateus ou Levi, que se tornou apóstolo, era publicano. E olha que interessante, João Batista não está falando para eles assim: você tem que largar de ser publicano. Os fariseus, muitos falavam que você tem que largar isso dos seus, talvez, mas o João Batista está falando: não, eu não vou colocar um encargo, uma tarefa, um mandamento para você fazer que Deus não pediu. Você tem o seu trabalho, você é um publicano, então só cobra aquilo que mandarem você cobrar, porque você já tem o seu salário. Então não cobra mais do que mandaram você cobrar. Não cobra. Cobra só aquilo que é o correto. Pronto. É isso. Porque tinha publicano que estava cobrando mais para embolsar o dinheiro, para ficar com aquele dinheiro. Então João Batista falou: só cobrem o que mandaram vocês cobrar. Nada mais. E aí alguns soldados, olha só, tinha soldado que foi até lá também. Soldados lá que talvez fossem alistados pelo exército romano, estavam lá também querendo ser batizados. E aí, verso 14 afirma: então alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão, quer dizer, não pega nada à força de ninguém, nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. Na verdade não é salário, é soldo, né? Por isso que chama soldado. É o pagamento de um soldado, o soldo.
Então contente-se com o soldo, contente-se com o que vocês recebem, o salário de vocês. Não tomam nada de ninguém à força, não. Porque eles tinham uma autoridade do governo para confiscar bens, se fosse necessário. Tinha uma pessoa que estava com 3 espadas, está preparando uma rebelião, vamos confiscar e vamos colocar o exército usar. Poderia fazer isso. Mas aí não falou assim, não tome nada de ninguém à força. Não extorcam nada de ninguém. Não chega uma pessoa e fala assim, se você não me der tanto dinheiro, eu vou denunciar você, mesmo que seja mentira, e você vai preso. Não façam isso. Não abusem da autoridade que você tem. Contente-se com o salário de vocês. Então, João, ele falava exatamente o que a pessoa tinha que fazer. O arrependimento é isso, é uma coisa prática. Eu sei o que é errado e eu paro de fazer o que é errado. Eu faço o que é certo. Por isso a importância de a gente aprender a palavra de Deus para a gente orientar pessoas que estão se convertendo, que querem abandonar a vida de pecado. Para não apenas falar o que é pecado, mas para falar para a pessoa, você precisa abandonar essa prática, esse comportamento, e no lugar disso, faça aquilo. Obedeça a palavra de Deus. No lugar de você fazer isso, faça isso aqui. Faça assim. Ao invés de ficar aí vivendo na violência, viva na paz. Ao invés de ficar vivendo no vício, viva no contentamento daquilo que Deus te deu ali. Ao invés de ficar vivendo na ambição, viva na gratidão daquilo que Deus te deu. Então, é assim que a gente deve fazer. Orientar pessoas ao arrependimento. Por isso, se não me engano, Tiago escreve, aquele que converte um pecador de seu mau caminho, apaga uma multidão de pecados. Ou seja, ele faz com que aquele pecador se arrependa, prega a mensagem do Evangelho, a mensagem da verdade, o pecador se arrepende, se converte, e aí aqui muitos pecados são perdoados. Não pela pessoa que está pregando, mas por Deus. Deus é quem perdoa. Bom, então essa era a pregação de João Batista. Aí o que as pessoas começaram a pensar? Já sabemos, esse é o Messias. Olha aqui, tem uma multidão vendo ele. Ele é o Messias, ele é o Cristo. Estava pensando que João era o Messias. Aí o verso 15 diz assim: o povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João seria o Cristo. João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Quer dizer, não sou digno de ser servo dele. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar a sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Ou seja, batizará com o Espírito Santo, vai encher, vai mergulhar no Espírito de Deus aqueles que forem trigo, obedecerem, mas vai batizar com fogo, vai mergulhar no fogo, na condenação, aqueles que desobedecerem. E às vezes a gente entende o fogo como o fogo do Espírito, né? Mas fala duas coisas distintas, né? Então o fogo não é sinônimo de cheio do Espírito Santo, né? Fogo aqui está falando de condenação, vai batizar com o Espírito Santo aqueles que forem fiéis, obedecerem, quiserem fazer a vontade de Deus, mas com fogo, condenação, aqueles que forem palha apenas, não produzir frutos, não viver para Deus. E com muitas, verso 18, e com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. Veja que João pregava as boas novas, o Evangelho. João já estava pregando o Evangelho, ou seja, estava falando a respeito de Jesus. Você entende o que é anunciar o Evangelho? Anunciar o Evangelho é anunciar a respeito de Jesus. Quem Ele é? Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Messias, o Filho de Deus. Ele veio para trazer salvação para aqueles que se arrependerem de seus pecados, perdão, direito de nós sermos filhos de Deus, vida eterna, mas também condenação para aqueles que não escolhem servi-lo. Então ele anunciava as boas novas, anunciava o Evangelho. Verso 19. Todavia, quando João repreendeu Herodes,
o tetrarca, por causa de Herodias, mulher do próprio irmão de Herodes, e por todas as outras coisas más que ele havia feito, Herodes acrescentou a todas elas a de colocar João na prisão. Então, qual que foi o fim da vida de João? Aonde que ele foi parar? Ele foi parar preso. Aí tem gente que vai falar assim, tá vendo? Ele serviu a Deus e foi preso. Louvado seja Deus que ele cumpriu a vontade de Deus na vida dele. Ele pregou com coragem. E o ministério dele durou 1 ano, mais ou menos. João pregou cerca de 1 ano. Arrastou multidões. Pregando 1 ano. Que foi parar na prisão. Por quê? Porque ele não abaixou a cabeça diante daqueles que tinham o poder de fazer mal a ele. Ele teve coragem de continuar fazendo o que Deus mandou, ainda que seja diante das autoridades que eram malignas. Herodes, um descendente de Esaú, um edomita, um asmoneu ali, que queria o mal dele, né? Descendente daquele outro Herodes lá que queria matar Jesus, era outro Herodes, quando Jesus estava bebezinho. Então a gente vê que Herodes fez tanta coisa errada e João repreendeu. O que Herodes fez com João? Você vai ficar aí me repreendendo? Vou te jogar na prisão. Prendeu ele. Dentro da prisão, ele continuou pregando. Continuou recebendo visitas dos discípulos. João tinha discípulos. Alguns discípulos de Jesus foram o primeiro discípulo de João. Então, ele continuou ali. E Herodes continuou escutando ele. Olha que cara de pau. Mandou ele para a prisão e ainda gostava de escutar. Aí batia e estava preso, né? Igual se fosse um passarinho. Ele fosse lá ouvir cantar e, né, ouvia lá a mensagem bonita, mas arrependimento, nada. Até que por fim, João acabou sendo decapitado lá na prisão por ordem do próprio Herodes por causa da bobeira que ele fez no dia do aniversário dele. Não vamos chegar nesse assunto, vamos para o que aconteceu ainda quando João estava solto, verso 21. Estamos quase terminando a leitura. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como um pombo. Então veio do céu uma voz: Tu és meu filho amado, em ti me agrado. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. Ele era considerado filho de José, filho de Eli, e por aí vai falar da ascendência de Jesus, né, dos antepassados dele. Mas o que eu gostaria que você entender é, Jesus, ele também foi batizado, ele tinha cerca de 30 anos. Se ele tinha cerca de 30 anos, João também tinha mais ou menos isso. E é interessante que 30 anos era quando começava, como eu disse no princípio dessa mensagem, a função de um sacerdote. Ele era filho, João era filho de sacerdote. Jesus era sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, era um sacerdote que não era dos levitas. Ele era, muito provavelmente a Maria era da tribo de Levi, mas a tribo a quem se pertencia, o homem vinha do pai. José é da tribo de Judá, descendente de Davi, para cumprir a profecia de que um descendente seria o ungido, seria o Messias, um descendente de Davi. Então Jesus ele tinha cerca de 30 anos, ele foi batizado por João. João falou que não era digno nem desamarrar a correia da sandália, mas Jesus foi até lá e foi batizado por João. Por que Jesus tinha que se arrepender? Não, Jesus não precisava se arrepender de nada. Mas Jesus mostrou que ele estava como um bom israelita, um bom judeu, debaixo da lei e dos profetas. Jesus nunca desobedeceu a lei em nada. Em nada. Então ele foi até lá para mostrar que a autoridade que João tinha veio de Deus. E quando Jesus foi batizado, saiu da água, estava orando, veio o Espírito de Deus sobre ele, em uma forma corpórea como de pombo, ou seja, não é pombinho que pousou nele. Se você vê um filme mostrando um pombinho voando, pousando, está errado, não tem nada a ver.
mas está querendo dizer que veio descendo vagarosamente do céu. Já viu um pombinho pousar? Né? Ele dá meio rápido assim, mas tem uma certa delicadeza, né? Quer dizer, vai voando assim e pousa onde ele quer. Então quer dizer que veio de uma forma visível, perceptível, o Espírito de Deus e veio sobre ele. Assim como veio o Espírito de Deus sobre os discípulos, quando Jesus já tinha ressuscitado, subido ao céu, e repousou como se fosse línguas de fogo, né? Como se fossem chamazinhas, né? Assim veio o Espírito de Deus. E então, nesse momento, Jesus recebeu o poder para operar sinais, milagres e maravilhas. Até aqui Jesus não tinha feito nenhum milagre. Nesse momento Jesus recebe poder do alto e também uma confirmação de Deus. Esse é o meu filho amado que me dá muita alegria. Ou seja, Jesus se batizou. E Deus nesse momento falou, me dá alegria fazer isso. E Jesus já era adulto. Então fica para a gente o exemplo, para a gente que é seguidor de Jesus, entender que a gente deve se batizar e a gente deve fazer isso quando a gente tem maturidade para decidir por nós mesmos fazer isso. Mas a mensagem de João era de arrependimento. Lembrando que quando ele via Jesus, ele falava assim, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E aí muitos, quando ouviam isso, eram discípulos dele, foram atrás de Jesus e começaram a ser discípulos de Jesus. Então as pessoas estavam deixando de seguir João para seguir Jesus. Eu quero dizer para você que nós estamos preparados para de fato servirmos ao Senhor Jesus e não ficarmos chateados quando a glória pela transformação de uma vida, pela mudança na vida de uma pessoa for dada a Ele ou ao Pai e não a você. Assim nós devemos estar preparados para fazer. Assim como João esteve. Quando Jesus estava sendo glorificado, estava sendo exaltado ali pelas pessoas que estavam indo atrás dele, deixando de seguir João, passando a seguir Jesus, João ficou feliz. Louvado seja Deus. Eles estão seguindo aquele a quem eu vim anunciar. Então, para comparar muito bem, eu digo assim, todo discípulo de Jesus, todo cristão, deve entender que Jesus é o caminho para Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós somos plaquinhas que vêm apontar para Ele. Sigam Ele. Venha para Jesus. Ele é o Senhor. Eu sou servo. Então que a gente venha fazer isso. O batismo é importante para o perdão dos pecados, para o arrependimento. Sim, ele é um símbolo importante, é um sinal importante. É a forma, vamos dizer assim, padrão pela qual Deus traz o perdão dos pecados ao homem. Não é a única forma, né, porque pode ser pessoas que quando estão no fim da vida, né, enfim, não tem esse tempo, mas é importante a gente compreender que o batismo é essa forma padrão. Jesus mandou a gente ir, a gente batizar as pessoas, né, que crescem nele. Então é importante a gente entender isso. A mensagem de João Batista era sobre arrependimento. O exemplo de João Batista é sobre submissão, obediência. É sobre humildade. Jesus, quando falou de João Batista, o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Você já viu quando o capim cresce muito no pasto assim, vem o vento e sopra ele. Ele quase deita no chão, parece até que vai quebrar. E a palavra vento, tanto no grego, pneuma, quanto no hebraico, ruach, é a mesma palavra para espírito. Ou seja, o que vocês foram ver no deserto? Uma canazinha, uma plantinha curvada pelo Espírito, ou seja, alguém que é movido pelo Espírito de Deus. É isso que vocês foram ver. Vocês não foram ver alguém com roupas bonitas, esses aí moram no palácio. Jesus mesmo deu testemunho de João que ele era o Elias que viria. Ele era o Elias, ou seja, era aquele que veio
no poder de Elias para pregar uma mensagem forte de arrependimento. Interessante que João Batista nunca fez um milagre e foi o maior de todos os profetas. Nunca fez um milagre. Mas ele foi considerado o mais importante de todos os nascidos de mulher, de todos os seres humanos, porque ele veio anunciar o Messias. Então eu digo para você e para mim mesmo, que a gente que a gente tenha o prazer de falar das pessoas a respeito do noivo, a respeito do Filho do Deus vivo, a respeito de Jesus Cristo, tal como João Batista veio. A mensagem dele era de preparação para as pessoas receberem o Senhor Jesus, anunciando que o Messias estava prestes a vir. Mas eu quero dizer para você que durante essa jornada que a gente tem terrena, dúvidas vão surgir na sua cabeça. Será que eu estou certo? Será que eu fiz o certo? Será que valeu a pena tudo que eu fiz até aqui, porque eu estou sofrendo isso, passando por aquilo? Valeu a pena mesmo eu fazer isso? Porque João teve esse momento. Quando João estava lá dentro da prisão, ele mandou os discípulos perguntar para Jesus. Vai lá e pergunta para Jesus se é ele mesmo que a gente tem que esperar ou a gente tem que esperar outro. Ele mesmo que é o Messias ou é outro? Aí os discípulos foram lá até Jesus, Jesus curou pessoas, expulsou demônios, efetuou milagres, e aí disse assim para eles: vão e anunciem a João que vocês ouvem. Coxos andam, cegos veem, surdos ouvem, e aos humildes, aos pobres é anunciado o reino de Deus. Aí eles foram e falaram para João. Ou seja, no momento que João estava lá em dificuldade, ele veio dúvida no coração dele. Será que eu fiz certo? Será que ele é mesmo Messias? Será que valeu a pena tudo que eu fiz? Será que eu fiz direitinho a vontade de Deus? Porque olha onde eu vim parar. Eu estou aqui ainda. Olha que situação que eu estou. Vamos lá e pergunta para ele. Talvez João estava querendo incentivar aqueles discípulos a se tornar discípulos de Jesus, mas eu entendo de uma forma mais humana. João teve dúvida se Jesus era de fato o Messias, aquele que eles estavam esperando. E a resposta foi positiva, né? Então, na sua vida, na minha vida, na nossa caminhada, vão surgir dúvidas. Mas que a gente olhe, perceba, creia na palavra de Deus. A gente não fique crendo em circunstâncias nossas. A gente veja o que Jesus fez. A resposta está no que Jesus fez. A resposta está em que Ele morreu por nós e ressuscitou. A resposta está em que o perdão dos pecados, através de Cristo, lá no Calvário, está disponível para nós. E a esperança da vida eterna, por causa daquele túmulo que Ele deixou vazio, também está à nossa disposição. Então que a gente creia e viva conforme o exemplo de João Batista, de humildade, de obediência e de anúncio de arrependimento das pessoas ao nosso redor. De fato, a gente aponte para Cristo e pessoas sejam transformadas, porque Deus não quer apenas que nós sejamos abençoados, mas Ele quer que nós sejamos uma bênção nas mãos dele para abençoar muitas vidas. Então, que a gente faça assim, em nome de Jesus. Então, essa é a mensagem para hoje. Que Deus nos abençoe para a gente poder viver conforme aquilo que a gente aprendeu. Em nome de Jesus Cristo.